Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Antes de entrarmos no conteúdo do capítulo 4, quero fazer algumas comparações com Marcos e Mateus, que são os evangelhos sinóticos. Sinóticos, sinônimo de similar, porque Mateus, Marcos e Lucas têm uma estrutura muito parecida. O evangelho de João tem uma estrutura diferente, a gente vai entender quando chegarmos lá no evangelho de João. Muito bem. A primeira parte dos sinóticos é sempre a preparação de Jesus para o início do seu ministério. Então, tem geralmente uma introdução, depois registra um tempo de preparação e depois o início do ministério de Jesus na Galileia. É assim que se estrutura os sinóticos. No caso de Mateus, começa com genealogia, depois alguns fatos sobrenaturais relacionados ao nascimento de Jesus Cristo, aparição, anjo aparecendo para Maria, o anjo fala com José, eles vão para o Egito, depois retornam para a Judéia, só que vão morar em Nazaré, e depois João Batista, o batismo de Jesus, e aí então uma segunda sessão, que é o início do ministério de Jesus na Galileia. Com Marcos isso é muito rápido, tudo acontece em 13 versículos no capítulo 1. Marcos não fala do nascimento de Jesus, ele já inicia falando de João Batista, depois o batismo, e no verso 14 do primeiro capítulo de Marcos já está o início do ministério de Jesus na Galileia. Com Lucas isso demora um pouco mais, tanto quanto Mateus. Toda a primeira parte até o capítulo 4, verso 13, é a preparação de Jesus para então, no capítulo 4, verso 14, iniciar por Lucas o registro do ministério de Jesus na Galileia. Ok? Então, a primeira parte é a preparação. E a preparação é interessante, no tempo de preparação tem ali o deserto, a tentação. A tentação no deserto faz parte da preparação antes do início do ministério. Muito interessante, eu vou falar sobre isso. Mas o conteúdo do capítulo 4, então, a gente encontra o quê? A gente encontra a tentação. Logo depois da tentação, Jesus vai para Cafarnaum, faz alguns milagres lá. Depois ele vai para Nazaré, ele lê o texto de Isaías 61, a profecia de Isaías 61, diz em Nazaré, numa sinagoga, que aquela profecia se cumpria naquele momento nele. Ele é rejeitado em Nazaré, perseguem ele ali, tentam matar Jesus. Jesus ele sai por entre eles sem que eles percebessem, sai de Nazaré, volta para Cafarnaum, dá continuidade ao seu ministério ali, faz algumas curas, cura a sogra de Pedro, e então na região da Galileia ele começa o seu ministério até o final do capítulo 4, depois dá andamento os registros com todo um conjunto de milagres, segundo o registro de Lucas, no capítulo 4, depois seguindo pelos demais capítulos até o capítulo 9, verso 50. Então, todo o ministério de Jesus na Galileia, em Lucas, está registrado nessa grande seção entre os capítulos 4, verso 14 e o capítulo 9, verso 50. Então, todos esses capítulos registram o momento de Jesus na Galileia. Quero voltar então à primeira parte de Jesus ali no deserto sendo tentado, porque o deserto e as tentações fazem parte da nossa preparação, fez parte da preparação de Jesus, faz parte da nossa também. Interessante as tentações de Jesus, ele foi tentado em 3 coisas, 3 tentações, segundo a ordem de Lucas, em pão, depois quanto à adoração e o reino, ele ser reconhecido como rei. O diabo falou, tudo isso é meu e eu te dou, se você prostrado me adorar. E depois a terceira tentação, Satanás mostra para ele todos os reinos
e aliás, e coloca ele no pináculo do templo e fala para ele se julgar e tal, e ali tentando Jesus a antecipar a questão do reconhecimento e da honra, né? Interessante. Pão, adoração e reino, e reconhecimento e honra se jogando no pináculo do templo. Jesus, ele multiplicaria pão. Essas tentações, na verdade, provocavam Jesus a antecipar as coisas, a um atalho, a evitar o deserto, evitar a preparação. Interessante. Jesus multiplicaria pão para satisfazer suas necessidades, ele tinha poder para isso, e para satisfazer necessidades dos outros também. A questão da adoração, ele rei e senhor, ele é rei e senhor, mas o seria de uma forma diferente, numa outra dimensão. Isso é difícil de entender isso, mas o seria rei e senhor de uma outra forma, porque ele precisaria passar pela cruz para satisfazer a justiça de Deus, morrendo em nosso lugar e ressuscitar. Filipenses 2, 5-11 fala que ele se esvaziou, se tornou servo obediente, obediente até a morte, morte de cruz, e por causa disso Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, pelo qual se nomeia no céu, na terra, debaixo da terra, e todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e declarará que Jesus é Senhor. Interessante, o que Satanás estava tentando fazer era antecipar as coisas pela adoração. Aí a gente encontra uma relação entre adoração e reino, rei. E há de fato uma relação entre elas. Quem é adorado governa, quem é adorado reina. Satanás era uma pegadinha, queria pegar Jesus, mas graças a Deus e a Jesus, ele não caiu nessa. E a terceira tentação era o reconhecimento e a honra antecipados. A gente não pode antecipar nada, Deus é que nos dá reconhecimento, Ele que nos honra, e tudo isso no tempo certo. A gente não pode evitar os desertos, não podemos evitar as lutas, não podemos nos esquivar dos confrontos na vida. Precisamos assumir esses momentos e enfrentar os nossos medos, enfrentar os dilemas da nossa alma. Precisamos enfrentar aquilo que precisamos enfrentar para vencermos essas tentações de dentro, as tentações de fora, para crescermos. Isso faz parte da preparação. Não podemos evitar os desertos. Interessante que Jesus ele vence Satanás com a palavra de Deus. E ele menciona Deuteronômio capítulo 6 e menciona Deuteronômio capítulo 8. Interessante, porque esses dois textos, Deuteronômio de 6 a 8, está se referindo ao momento de Israel no deserto e o papel do deserto para Israel. Eles precisavam ser humilhados, tentados, provados em seu coração. Isso está em Deuteronômio capítulo 8. E Jesus menciona a palavra de Deus e o momento no deserto. Ele tinha que respeitar o momento do deserto. Não é moradia, né? No deserto a gente passa, é passagem, ele passa. As lutas passam, as crises passam, né? As aflições passam. A gente precisa passar por tudo isso, mas assim como Jesus fez, usar a palavra de Deus. Jesus venceu as tentações com a palavra. Daí a nossa insistência com a leitura da Bíblia. Precisamos ler mais a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra, comermos a palavra. A palavra alimenta nosso espírito, alimenta nossa alma, alimenta a nossa visão, alimenta nossas convicções, alimenta o nosso cristianismo. Um crente que não come a palavra é fraco. Nós precisamos da palavra de Deus. Assim Jesus venceu as tentações, assim nós venceremos também as nossas. Não podemos evitar os desertos, mas podemos vencer tudo que precisamos vencer
alimentados e fortalecidos pela palavra. É isso, mais palavra de Deus, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais vitória nos desertos e nas aflições pela palavra de Deus, e muito mais fé e ação. É isso, boa leitura do capítulo 4 de Lucas. Deus te abençoe.